Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 5. Vamos estudar dos versículos 12 a 15. Nesse trecho, Tiago fala sobre o juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências de vida. Versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Meus irmãos, aqui nesse trecho que nós estamos estudando do livro de Tiago, capítulo 5, nós vemos Tiago trazendo uns ensinos para a igreja a respeito do juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências na sua vida. No versículo 12 diz assim, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Aqui Tiago está ensinando para a igreja que nós devemos ter uma palavra firme e que a nossa palavra deve ter valor, que nós não devemos fazer juramentos, e nós vamos entender no decorrer desse estudo o porquê. A respeito desse trecho, eu vou fazer uma referência aqui ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 34 a 37. Ele faz parte do Sermão do Monte, onde Jesus diz assim: Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então aqui Jesus está reforçando, através dessa referência que nós fizemos aqui, o ensino que Tiago fez à igreja posteriormente. Ele diz que não deve jurar, pois nós não somos donos da nossa vida. Nós não podemos jurar pela nossa vida, pois a vida não pertence a nós. Nós não podemos jurar por Deus, pois nós não temos autoridade para fazer isso. Nós vamos entender aqui qual é a explicação para isso. No finalzinho aqui desse versículo que nós vimos, onde Jesus falou no Sermão do Monte, ele fala assim, o que passar disto vem do maligno. Na sequência, Tiago continua: para não cairdes em juízo. Então você não deve jurar para que você não caia em juízo. Vamos buscar aqui em Deuteronômio 23, nos versículos 21 e 22, que diz o seguinte: quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não há pecado em ti. Então aí está a explicação, meus irmãos, por que nós não devemos jurar. Muitas pessoas acabam fazendo juramentos em vão, mas eles não entendem qual é o peso espiritual disso aí. E aqui em Deuteronômio nós vemos o reforço, onde diz que quando fizeres algum voto ao Senhor, ou seja, você fez um juramento, então trate de cumprir, pois Deus vai te cobrar. E se você não cumprir, você vai estar em pecado. No versículo 13,
Tiago continua: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Aqui buscamos em Jeremias, no capítulo 29, versículo 12, que diz o seguinte: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. É o poder da oração, meus irmãos, é a importância da oração. Aqui, Deus fala através do profeta Jeremias, confirmando que se ele for invocado, se passareis a orar a mim, ou seja, nós estamos orando a Deus. Quando nós oramos a Deus. Por uma intercessão, nesse caso, eu vos ouvirei. Ou seja, todas as vezes que nós orarmos, Deus vai estar ali para nos ouvir. Isso não quer dizer, meus irmãos, que ele vai atender ao nosso pedido, à nossa vontade. Nós não sabemos qual é o plano de Deus para a nossa vida, qual é o objetivo daquilo que estamos passando. Então nós oramos, pois nós cremos que a vontade dele ela é perfeita e que nós vamos aceitar e vamos concordar, mesmo não entendendo, com a sua vontade. E ainda continua: está alguém alegre? Então cante louvores. Está alguém entre vós doente? Olha como é que Tiago vem ensinando o agir cristão. Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Cabe ressaltar, meus irmãos, que tanto a oração do presbítero, como a oração do pastor, como a oração do padre, como a oração de qualquer irmão que tenha fé, todas elas têm o mesmo peso. Quando Tiago orientou que se chamasse o presbítero, era justamente porque o presbítero ele era o responsável espiritual para auxiliar a igreja. E num momento de dificuldade, ele estaria ali para atender. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 12 e 15, Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então aqui, meu irmão, a oração, a cura através da oração, não é pelo presbítero, não é pelo pastor, não é pelo irmão, é por Jesus Cristo. Então, nós temos que sempre saber que a cura é através de Jesus Cristo, mas quem cura é o próprio Deus. E aqui Jesus fez esse ensinamento que está escrito no Evangelho de João. Importante dizer, meus irmãos, que Jesus falou aqui, no Evangelho de João, que tudo que você pedir, ele vai atender, e tudo que você pedir em meu nome. Mas no finalzinho, ele diz assim, se me amais. Se você ama a Jesus, você vai enxergar o mundo com os olhos de Jesus. Então, antes de você pedir algo para Jesus, você vai fazer uma análise. Será que Jesus pediria isso? Será que isso é para a honra e glória do Senhor? E aí sim, aí você vai pedir de todo o coração. Se você não crer nele, se você não amá-lo, o seu pedido não vai ser atendido, porque não é o pedido das nossas vontades, mas é o pedido que nós vamos fazer da vontade de Deus. No versículo 15, para a gente concluir esse trecho, diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo. A oração da fé, é através da fé que o enfermo é salvo. A oração, ela é um pedido elevado a Deus, mas se a pessoa por quem estiver recebendo essa oração, ela não tiver fé, ela não vai ser curada, porque a cura é através da fé.
e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui eu vou fazer uma referência a Mateus 9:22, onde Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Aqui conta a história da mulher com o fluxo de sangue, que ela já havia feito há muitos anos com esse sangramento, tinha gastado todas as suas posses com médicos, com remédios, e nada era capaz de curá-la. E quando ela ficou sabendo que Jesus estaria pela região, ela decidiu tocar pelo menos a barra das suas vestes para ser curada. E nesse instante ela foi curada realmente. E quando Jesus percebeu que dele saía poder, ele se virou, perguntou quem havia o tocado, e quando a moça se identificou que era ela, ele disse: pela sua fé você foi curada. Então nós precisamos crer em Jesus, crer no ensino, crer em Deus. Mas crer, meus irmãos, não é simplesmente um sentimento. Esse crer, ele deve vir junto de atitude. Não adianta só conhecer a palavra de Deus, é preciso viver conforme a palavra de Deus. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.